Queridos irmãos, queridas irmãs, convido para refletirmos nesta semana na palavra bíblica que se encontra na carta de Tiago, capítulo 1, versículos 17 até 27. Vamos fazer a leitura juntamente. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a palavra do nosso Deus. E eu desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos ao ouvir e meditarmos na sua palavra. Amém. Querido irmão, querida irmã, quero te fazer uma pergunta. Você é uma pessoa de palavra? Você se considera uma pessoa de palavra? Se nós olharmos no dicionário, nós vamos ver que palavra é um conjunto de sons, um conjunto de letras que significa algo que aponta para um objeto, para uma realidade ou para uma ideia. Mas as palavras, muito além de simplesmente descrever as coisas, descrever realidades, elas também podem criar novas situações, novas realidades. Um exemplo bem concreto. Quando o noivo e a noiva diante do altar ou diante de um juiz de paz dizem um ao outro sim, essa pequena palavrinha de apenas 3 letras cria uma nova situação entre eles, que é reconhecida inclusive perante a lei, o matrimônio. Existem também perante a lei contratos que são reconhecidos, mesmo que não sejam escritos, que não sejam assinados, mas firmados de boca, de palavra entre as pessoas. Quando nós prometemos alguma coisa a alguém também, nós geramos uma expectativa naquela pessoa. Uma expectativa que pode se cumprir ou que pode ser frustrada. Mas o fato é que nós geramos uma situação nova também por meio das nossas palavras. E diante disso eu pergunto novamente, você é uma pessoa de palavra? O texto bíblico da carta de Tiago, que nós lemos hoje, ele quer nos exortar a isso, a termos coerência entre as nossas palavras, aquilo que nós dizemos, e as nossas ações. Na cultura hebraica, a cultura de onde surgiu a Bíblia, a palavra era muito mais importante do que simplesmente um som. Mas a palavra, ela se confundia com o próprio ser, a pessoa ou o objeto a quem ela descrevia. Por isso a Bíblia considera tão grave pecar contra o nome de Deus. Tomar o nome de Deus em vão é considerado tão grave. Dar um falso testemunho é considerado tão grave, porque as palavras, elas também ferem. As palavras também têm o seu poder. E como são diferentes as coisas na cultura de hoje, a gente já não leva mais tão a sério a questão das palavras. Não é assim que às vezes a gente encontra alguém que a gente não via há muito tempo, então essa pessoa convida, aparece lá em casa um dia desses. E o que você diz então? Sim, eu vou. Mas então,
Passam-se as semanas, os meses, os anos e você nunca vai, apesar de ter dito sim, que você ia. Como nós não damos atenção, não damos importância para as nossas palavras. Como é fácil dizer sim, se comprometer da boca para fora, mas como é difícil manter coerência com aquilo que nós falamos. E que tal se agora em diante nós de fato visitássemos as pessoas que nós dissemos que iríamos visitar? Se nós de fato nos comprometêssemos, agimos de acordo com aquilo que nós prometemos em nossa vida. Quantas vezes também a gente não espalha uma novidade, uma fofoca a respeito de alguém sem ter certeza que era verdade, ou até sabendo que não era verdade. Mas Jesus Cristo também nos alerta no Evangelho, quando ele diz: não há nada fora do homem que possa contaminá-lo, ou seja, não é o que entra pela boca do ser humano que o contamina, mas sim aquilo que sai, ou seja, as suas palavras. As nossas palavras têm o poder de nos contaminar também. Quando eu invento, ou quando eu espalho uma mentira, uma palavra maldosa a respeito de alguém, eu não estou contaminando essa pessoa, estou contaminando a mim mesmo. Eu posso até prejudicar a reputação de alguém, mas eu não faço com que ela se torne culpada diante de Deus daquilo que eu acusei. Mas, quando eu minto, quando eu falto com a verdade, então eu é quem estou me tornando culpado perante Deus. Eu é que estou contaminado. Por isso, o livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, também nos ensina: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Só a palavra de Deus tem o poder de transformar uma pessoa culpada numa pessoa inocente. Só a palavra de Deus tem o poder de criar o mundo. Mas as nossas palavras, elas também carregam uma importância muito grande. Mas Tiago vai um pouco além quando ele nos ensina também que não basta ser somente ouvinte da palavra, mas é necessário ser o quê? Praticante. Você já deve ter ouvido aquela expressão: eu sou um cristão não praticante. Talvez um luterano, um evangélico, um católico não praticante. O que quer dizer ser um cristão praticante ou não praticante? Muitas pessoas pensam que ser um cristão praticante é simplesmente ir à igreja, ler a Bíblia, ouvir uma meditação, uma palavra, fazer as suas orações. Isso é ser cristão praticante. Na verdade, isso descreve muito bem um cristão que é ouvinte. E isso é também muito importante, ouvir a palavra de Deus. Mas Tiago nos ensina que não basta só isso. É necessário ir além, ser praticante da palavra. E onde é que eu sou praticante da palavra? Quando eu boto o meu pé para fora da porta da igreja, ali eu estou sendo praticante. Dentro da igreja, eu sou ouvinte da palavra. Mas é no mundo, no meu trabalho, na minha casa, na minha família, na minha vizinhança, na sociedade, é que eu sou praticante ou não praticante da palavra de Deus. E Tiago, ele usa uma palavra dura também para descrever a religiosidade, quando ela é somente ouvir, somente sentar no banco da igreja, mas não agir coerentemente ali da igreja para fora. Ele diz que essa é uma religiosidade que é vã. As palavras têm perdido a sua força, a sua importância na nossa cultura. Isso nós vemos muito bem quando é época de campanha eleitoral. Quem ainda acredita em promessas de campanha? Como é fácil desconfiar, por quê? Nós já estamos tão acostumados a ouvir promessas tão grandiosas que de fato não serão cumpridas. Mas muitas vezes nós também falamos, as nossas palavras são como promessas de campanha. A gente fala coisas, a gente se compromete, mas a gente sabe que de fato a gente não vai cumprir. Jesus também citou uma palavra de Deus por meio do profeta Isaías ao se referir aos fariseus do seu tempo. Ele disse: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E nós muitas vezes também professamos nossa fé da boca para fora, louvamos a Deus com o nosso canto, com nossas palavras, mas o coração, esse pode ser que esteja longe de Deus. Quantas vezes nós também não agimos assim?
Em contraposição a isso, Tiago vai ensinar então qual que é a religiosidade boa, qual que é a verdadeira religião que agrada a Deus. Então ele vai dizer: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas necessidades, ou seja, aqueles que são deixados de lado, lembrando da questão das viúvas na antiguidade, da questão dos órfãos, que costumavam ser deixados de lado, mas muitas outras pessoas que se encaixam também nessa situação. Cuidar daqueles que necessitam e manter-se incontaminado do mundo. Isso é ser um cristão praticante, não somente ouvinte. Não estou menosprezando aqui a importância do ouvir. É de fato muito importante ouvir a palavra de Deus. Mas, sem partir para a prática, é uma religiosidade vã. Então, Tiago nos ensina: cuidar daqueles que necessitam, daqueles que são marginalizados e também manter-se incontaminado do mundo. Infelizmente, não é assim que nós vemos as coisas nos nossos dias. O quanto a igreja, os cristãos de maneira geral, têm se deixado contaminar por valores que não são os de Jesus Cristo. Têm se deixado contaminar pelo ódio, pela injustiça, por coisas vãs, fúteis que o mundo nos coloca, mas não são os valores que Jesus Cristo nos ensinou. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, é uma exortação para nós, a partir de agora, antes de nos comprometermos com alguma coisa, antes de dizermos alguma coisa, a gente deveria se perguntar: eu vou mesmo cumprir com isso que estou falando? Seria melhor nem prometer, se não for o caso. E não somente diante uns dos outros, mas principalmente diante de Deus. Quando nós nos comprometemos como padrinhos, madrinhas de batismo, ou na nossa confirmação, por exemplo, no nosso casamento diante do altar, nós também ali firmamos compromissos diversos diante de Deus. Mas quantas vezes, da porta da igreja para fora, nós já esquecemos desse compromisso? Esse é o verdadeiro significado de tomar o nome de Deus em vão. Quando eu faço promessas, quando eu me comprometo a viver uma vida cristã, de fato, diante de Deus, mas eu sei que dali para fora eu já vou esquecer, na semana seguinte eu já não me considero mais um cristão praticante. Isso é, de fato, tomar o nome de Deus em vão. Nós precisamos resgatar a confiança na palavra. E eu quero também te convidar para se apegar a uma palavra que é verdadeiramente confiável, a palavra de Deus. O Salmo 33 proclama: os céus por sua palavra se fizeram, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Assim é a palavra de Deus. O que ele promete, ele cumpre. O próprio Deus nos diz por meio do profeta Isaías: a minha palavra não voltará para mim vazia, mas fará aquilo que me apraz. A palavra de Deus é de fato confiável. E Deus nos convida também a mantermos a nossa palavra, a vivermos de fato aquilo que nós nos comprometemos no nosso batismo, na nossa confirmação, cada vez que nós confessamos a nossa fé em comunidade, que da porta da igreja para fora a gente também possa viver essa fé com as nossas atitudes. Essa é a religiosidade que vale diante de Deus, que é baseada sim naquilo que nós ouvimos aos domingos, mas também naquilo que nós vivemos no restante dessa semana. Eu quero te convidar que a palavra que está na sua mente, que está no seu coração, que está nos seus lábios da sua semana, que ela seja repleta desta boa palavra que vem do nosso Deus, que você possa se encher desta boa palavra de Deus e que as palavras que saem da sua boca também possam ser bênção na vida das pessoas por onde você passar. E assim a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guarde nossas mentes e corações em Cristo Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, eu convido neste momento a você colocar no seu pensamento, no seu coração, todas as pessoas, todos os motivos pelos quais você quer interceder. E também os motivos de gratidão. E vamos fazer isso juntos, orando a oração que Jesus Cristo nos ensinou a dizer. Vamos juntos orar a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que as boas palavras do nosso Deus possam sempre encher a sua vida e ser transmitidas através das palavras boas que você vai dizer às pessoas. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo vá contigo adiante essa semana. Amém. Amém.